Sexta-feira, muito bom dia! Bom dia, senhor, senhora que assiste a nossa programação, que está curtindo a Terê FM no rádio e também na TV. É sempre bom estar com você, sempre bom estar pertinho de você, para a gente poder compartilhar de mais um dia aqui na nossa querida terrinha, na cidade de Teresópolis. Meu muito obrigado, viu? Obrigado você que acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você que vem com a gente todos os dias, é sempre bom estar aqui com você. E nós vamos começar a nossa sexta-feira, né? Sexta-feira é dia de tomar uma geladinha, por isso que eu tô bebendo bastante água. No final do dia, tomar aquela geladinha, tem que estar hidratado, né, gente? Né? Tomar o famoso sextou. E aí, olha só, final de semana de muita festa, é Dia das Mães, né? Final de semana, domingo agora, nós vamos ter a oportunidade de encontrar a mãezinha da gente, fazer festa. Eu vejo minha mãe todos os dias. Para mim, todos os dias é Dia das Mães. Aliás, você, filho, que vai estar com a sua mãe, né, nesse domingo, aproveita mais a sua mãe. Aproveita mais a sua mãe, porque nada é tão importante na vida de alguém como seus pais e, sobretudo, a mãe da gente, né, que carregou a gente 9 meses na barriga, que sofreu, que passou privações a vida inteira. Eu quero mandar um beijo para todas as mamães que acompanham a gente, que acompanham a Terê FM e que fazem da nossa rádio, que fazem da nossa TV esse ambiente, essa emissora com esse ambiente familiar. Né? Então, um beijo para todas as mamães e olha, recado mais uma vez, cuide da sua mamãe, porque não tem nada mais importante na vida da gente do que a nossa querida mãe. Vamos começar do jeito que a gente gosta, vamos colocar na tela a imagem. Gente, olha só, hoje, nossa querida cidade de Teresópolis, o dia hoje não está tão bonito, né? O dia hoje está meio fechado, já era esperado, nós anunciamos aqui, né, que o tempo não estaria muito legal nesse final de semana, nos próximos dias. O tempo deve melhorar a partir do dia 13 de maio, mas o Rio de Janeiro talvez não sofra tanto, né, como o norte do estado talvez, mas a gente deve ter um tempo aí não muito legal, não muito bonito, né, um dia desse jeito que você está vendo aí. Nós temos imagens, inclusive, do centro da cidade, vamos colocar também imagens do centro da cidade. Olha, e aí a gente está tendo uma visão do Parque Regadas nesse momento. Geralmente aí está com uma sombrinha e o sol rachando, mas hoje está desse jeito que você está vendo aí. Imagens também, nós vamos ver do final aí da Luciumeira, imagens que você acompanha com exclusividade todos os dias aqui, trânsito fluindo tranquilamente, trânsito fluindo na nossa cidade tranquilamente, graças a Deus, né? Apesar do estrago que a Águas da Imperatriz está fazendo aí na cidade, parece que eles deram uma folga. Alguém deve ter dito, opa, alivia aí, porque ninguém está aguentando não, o povo está ficando surtado. E realmente o povo está ficando muito aborrecido. Aí a gente tem uma imagem mais aberta do dedo de Deus, ó, o dedo de Deus ao fundo, né? E aí a gente vê toda a extensão aí da região central da cidade. O tempo bem frio, daqui da onde eu estou olhando agora, inclusive aqui para a rodoviária, está baixando um solzinho ali na rodoviária, bem devagar, e inclusive é uma outra imagem que a gente podia ter no futuro aqui, que vale a pena, tá? Dá para ver aqui a comunidade dos Pinheiros, né? Enfim, várias regiões aqui, e você acompanhando essas imagens com a gente aí. Agora sendo 10 horas 20 minutos, 21 graus na cidade de Teresópolis. Preparem os casaquinhos aí, porque em breve a temperatura só vai despencar. Daqui para frente é só mais frio, tá, gente? Não adianta a gente esperar muito calor, não. Pode ser que a gente tenha uma onda de calor aí, mas é aquelas loucuras que estão acontecendo aí no hemisfério sul. Olha só, nós vamos ter hoje Ana Paula Alves trazendo o Informe Terê. Na sequência, a gente vai ter uma entrevista com Carlos Martins, gestor, ele que já esteve com a gente aqui algumas vezes, né? E a gente vai estar reprisando um bate-papo muito legal, vale a pena você conferir. Então nós vamos para a sequência, Ana Paula Alves com o Informe Terê, e aí a gente já volta, né, com o nosso querido Carlos Martins. Olha, mais uma vez, feliz Dia das Mães para todas vocês e fiquem com a gente, tanto no rádio quanto na TV. É sempre bom ter você na Terê FM.
Ótimo dia para você que está acompanhando o Teresópolis ao vivo. E os postos de identificação civil do Detran RJ vão abrir amanhã, sábado, dia 9 de abril, em todo o estado do Rio de Janeiro. A ação visa atender com prioridade idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência que desejarem tirar a nova carteira de identidade nacional. Devido à alta demanda de idosos que precisam do documento, o Detran RJ decidiu realizar essa ação. Para ser atendido, é preciso realizar o agendamento prévio pelo site do Detran, através do endereço www.detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento nos números 21 3460 4040, 3460 4041 ou 3460 4042. Para ser atendido é necessário levar a certidão de nascimento ou casamento, além do número do CPF. E entre os dias 19 e 21 de maio, Teresópolis vai receber o mutirão de documentação da trabalhadora rural no ginásio Pedro Jaara, o Pedrão. A iniciativa vai oferecer serviços gratuitos, promovendo a cidadania e o fortalecimento da população do campo. O mutirão tem foco na população rural, principalmente em mulheres, mas é aberto a toda a população. O atendimento acontece das 9 da manhã até as 3 da tarde, com serviços de emissão e atualização de CPF, carteira de identidade nacional, orientações previdenciárias, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, informações sobre o crédito rural, serviços jurídicos, além da realização de casamentos civis comunitários. Muito bem, gente, já estou aqui sentado para aquele papo com o professor Carlos Martins. Professor Carlos Martins, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno, bom dia, amigos que estão nos assistindo aqui na TV FM. É um prazer enorme poder estar aqui, Bruno, poder estar participando, trazendo ideias para a nossa cidade, que a nossa cidade está carecendo de muitas ideias. Eu queria mandar um abraço muito especial para os amigos lá do Perpétuo. Outro dia, Bruno, até eu mandei o áudio para ti do Marcelo, ele falou assim: Carlos, olha, as pessoas aqui da comunidade estão ligadas em ti. Eu passei em umas 5 ou 6 casas e estavam ouvindo tu falar lá no programa do Bruninho. Então, um abraço a todos. E eu tenho que fazer uma visita aí ao Perpétuo. É isso aí, um abraço a todos os moradores aí do Perpétuo, Pimentel, Rosário. A gente fica muito feliz e saber que estão ouvindo, que estão participando aqui, inclusive, pelo Facebook, pelo YouTube. É muito importante a sua participação, curtindo, comentando, compartilhando. Esse é um canal aberto para ouvir pessoas da nossa cidade, de todos os segmentos ideológicos, de todas as frentes, desde que a prioridade seja Teresópolis, sempre terão a oportunidade de estar sentado aqui falando com você que está aí do outro lado. Professor, muitos acontecimentos na cidade de Teresópolis, alguns eu destaquei e espero que a gente consiga falar. Quero começar salientando aqui a tentativa de censura do presidente da Câmara, que é o pastor Luciano Santos, que acionou a justiça tentando calar um perfil que questiona, que faz críticas, às vezes usando as próprias falas de alguns vereadores e do Poder Executivo, fazendo questionamentos. A decisão da juíza, a excelentíssima senhora Carla Silva Corrêa, foi de que não havia elementos nos autos para que ela tirasse o perfil do ar. E aí levanta-se aqui um questionamento. Esse tipo de conduta dos políticos que não gostam de ser criticados, nem sequer questionados, ao tentar censurar um perfil que faz esse questionamento, isso é bem visto pela sociedade? A gente tem que se basear em alguns princípios do direito, alguns princípios da administração pública, que vem da sustentação para tudo que aconteceu. O primeiro, lá no artigo 5º, fala que é livre o nosso direito de manifestação, proibido o anonimato. Isso é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. E também lá no artigo 37, no caput do artigo 37, fala sobre o princípio da publicidade.
todo ato administrativo, todo ato da administração, ele precisa ser público, Bruno. Eu não posso fazer as coisas por debaixo do pano, às escondidas, na sala secreta. Tem que ser publicizado. Esse é o termo correto. O trabalho que esse Tere Papers, né? Teresa Papers. E parece que tem outros 2 ligados ali. Inclusive eles estavam me seguindo, eu passei a segui-los também. Trabalho excelente. Eu vejo como um tiro no pé, foi um posicionamento equivocado do nosso presidente da Câmara, apesar de eu respeitar muito o Luciano. Eu, no lugar dele, não faria uma coisa dessa. Pelo contrário, estaria, de repente, convidando o pessoal para participar lá da TV, dar uma entrevista, mesmo que eles não queiram aparecer. Então, a Teresópolis está numa situação muito ruim. Isso já vem há muito tempo, Bruno. A gente vem num problema sério de moralidade, de legalidade, tentativas de cerceamento da liberdade de expressão da nossa população, e isso nós não podemos tolerar. A liberdade, ela tem que ser suprema. A liberdade no meio público, a liberdade no meio da nossa sociedade é um princípio que, a hora que a gente perder, certamente a gente vai morrer, a gente vai ser dominado por essas classes que vêm dominando a nossa política, a nossa cidade. Então, parabéns ao grupo, eu não conheço se é um grupo, se é uma pessoa, não os conheço. Parabéns para o trabalho, é um trabalho muito sério, porque não dá mais para a gente ter notícias, questionamentos, críticas, com palavras de baixo calão, com mentiras, fake news. É um trabalho sério, um trabalho investigativo, e isso precisa ser revelado pela nossa população. Quem sabe um dia eles poderão até fazendo crítica, estarem fazendo crítica de mim. Mas a gente, quando opta para ir para a política, a gente se torna uma pessoa pública. E se tu não quer ser criticado, não vai para a política. Tem que sair correndo, porque não é o lugar, não é o espaço. Né? Não é o lugar, com certeza. Professor, Bruno. outra coisa, a crítica, ela pode vir do cidadão comum, que votou, o eleitor, que não se envolve nem com política, mas que ele está cansado da falta de responsabilidade, comprometimento, competência dos políticos. Ele pode, inclusive, vir de grupos políticos que não venceram a eleição, porque quando você se candidata, você entende o quê? Eu tenho soluções para a minha cidade. Então, quando eu entendo dessa maneira, eu posso sim ser um opositor político. Não existe nenhum erro. Aliás, a democracia se baseia exatamente no contraditório. O senhor concorda? Concordo. Então, quando eles dizem assim, o cara veio candidato, perdeu a eleição, e aí agora ele faz críticas, é óbvio. Quem é que vai criticar? Quem está fora do poder, logicamente, e que acredita que se estivesse lá, não estaria fazendo as presepadas que muitos dos vereadores acabam fazendo e, por esta razão, são confrontados. O senhor concorda? Qual é o problema de alguém que se candidatou e perdeu uma eleição, por exemplo, dele fazer críticas? Ele não está chateadinho, não. Ele acredita plenamente que se estivesse lá não faria da mesma forma. Exatamente. O senhor concorda? Concordo. Porque o político é uma pessoa que defende ideais, pelo menos deveria ser assim. Pelo menos deveria ser assim. Ele defende ideais e esses ideais eles transpassam o ano eleitoral. Eu sou político. Eu venho aqui no Bruno, sou convidado para ir em outras emissoras, até fora de Teresópolis, para pautar as minhas ideias. E muitas vezes essas ideias vêm em confronto com as ideias que estão sendo aplicadas aqui na nossa cidade. Então a gente precisa fazer uma crítica construtiva, e você que está aí no poder público, você tem que entender que quando você assumir um cargo público, a sua vida privada ela deixa de existir, entre aspas. Né? Quando tu estiver no exercício da atividade pública, não existe vida privada. Tudo vai ficar, tem que ser às claras. Essa cultura de fazer as coisas por debaixo do pano ou tentar intimidar as pessoas, isso aí não condiz com a vida pública, não condiz com o agente público. Teresópolis está colapsando, Bruno e amigos. Eu já venho falando há muitos anos isso, e a cada ano a gente vê piorar a situação. Eu vou deixar para vocês aqui uma pergunta. Vocês têm ouvido falar de alguma coisa boa que aconteceu em Teresópolis, a nível que isso tem uma repercussão não só regional, mas estadual?
A gente não ouve, Bruno. É só escândalo, é só falcatrua, infelizmente. Nenhuma notícia de avanço, de progresso num setor. Nenhuma, Bruno. Na prática, a gente não tem isso. Talvez aconteça e eu não saiba. Mas se a gente parar para pensar, nos últimos anos, não houve uma política pública relevante que venha mudar a qualidade de vida da nossa população. Isso é um absurdo, Bruno. Eu nunca ouvi um político chegar numa emissora de TV, de rádio ou até na internet e mostrar um plano pro futuro da nossa cidade. Não existe um plano, não existe um planejamento de Teresópolis. As pessoas pensam no governo Carlos, no governo Bruno, mas não se pensa no governo para Teresópolis. O professor, pensam em eleição, na próxima eleição, e ficam sempre vivendo em campanha ao invés de pensar em resolver os problemas reais da cidade, você concorda? Concordo. Isso tem que mudar. Tem que mudar. E assim, mas sabe o que mais me intriga, para a gente fechar esse assunto, e nesse primeiro bloco eu ainda quero falar sobre um outro assunto ainda envolvendo o presidente da Câmara. O que mais me intriga é que a gente falou aqui, não estamos falando de baixaria. Teresópolis sempre teve uma forma de se fazer mídia, e alguns que diziam fazer imprensa sempre fizeram atacando pessoas, vida pessoal, baixarias, as baixarias comuns, né, que ocorreram aí no passado. Eu penso que essa forma de mostrar a verdade, de dar voz à população e de confrontar os indivíduos dentro das próprias falas deles, isso está trazendo muito desconforto. Porque você trabalha com documentos, você mostra, olha, votaram essa lei, você traz a política de forma mais ácida, sim, de forma mais bem-humorada, sim, mas você traz o que acontece lá na Câmara, lá na Prefeitura, de forma mastigada e real, baseada em fatos. E isso parece que está confrontando muito a classe política de hoje. Daqui para frente vai ser sempre assim. Vai. O mundo mudou. Mudou. A gente vive hoje no mundo da informação, no mundo da internet. Se tu tentar confrontar isso, tentar nadar contra essa correnteza, tu vai morrer afogado. A nossa população, ela precisa ser respeitada, Bruno. E a gente começa a respeitar a população quando a gente começa a exercitar a transparência. Como a gente fala na administração pública, a accountability. A gente precisa prestar contas para essa população que paga o teu salário político. Você é um empregado dessa população, você é um empregado do pagador de impostos. A gente precisa tratar essa população com respeito, e principalmente de uma população que vem há décadas sofrendo como a população de Teresópolis. Quando chove, a gente tem problema com inundações. Quando faz seca, a gente tem problema de falta d'água, porque muitas das nossas comunidades são abastecidas por minas, não tem água encanada. Quando vem um vendaval, quando vem uma chuva de granizo, prejudica o nosso interior. E olha, o interior está abandonado, tenho conversado com algumas lideranças do interior, está abandonado, não existe uma política pública direcionado ao nosso interior, Bruno. É lastimável isso. Aí a gente vê vereador passeando, indo para Brasília, indo para cá, para lá. Por que não utilizar esse dinheiro, Bruno, para ir lá conversar com os pesquisadores da Embrapa, da Emater, para trazer bons projetos para recuperar o nosso agro? Mas não, isso não dá mídia. E a gente precisa sair de cima do palanque. A gente precisa descer e estar ali junto com aquela população que está sofrida, Bruno. Enfrentando os problemas de frente. Exatamente. Os problemas que são reais. Então, olha, uma tremenda bola fora, lamentável, qualquer tentativa de censura é ruim. E outra coisa, dizer que o perfil é anônimo foi um grande erro. Até porque o perfil foi verificado pelo Meta. Ou seja, se foi verificado pelo Meta, tem um CPF, tem um CNPJ. Então, essa história, essas narrativas de que quando são criticados se sentem ofendidos, é claro, o cara na internet não pode sair xingando ninguém, falando o que quer, o que não quer, tentando difamar políticos. Não é essa a intenção. A intenção desses canais, pelo menos os que eu tenho acompanhado, e também ao meu posicionamento, é chamar a verdade. Inclusive aqui chamamos a cada vereador para sentar nessa cadeira e conversar com a população ao vivo. Eu acho que está faltando um pouco mais de ouvir a opinião pública. O senhor concorda? Concordo plenamente. A gente não vê, Bruno, políticos andando pelas ruas. Eles somem. O cara só aparece
de 4 anos e alguns de 2 em 2 anos para pedir o voto. Depois eles somem, eles não têm coragem de andar no meio da nossa população. Não vou dizer que sejam todos, mas a boa parte dos nossos políticos, eles desaparecem. Então a gente precisa mudar a política de Teresópolis. A gente precisa olhar com carinho para essa população. Porque o que dá a entender, o que parece para nós, cidadãos, é que vocês só pensam em dinheiro e poder. E não é esse o caso, né? Vocês não foram eleitos para isso. O indivíduo é eleito para pensar o coletivo. Uma outra situação envolvendo o presidente da Câmara, agora a Justiça pede explicação ao presidente da Câmara sobre o projeto de lei que autoriza a construção de prédios de até 20 andares. Está indo para o outro patamar, a coisa agora não é só mais o protesto eleitoreiro que alguns disseram. A Justiça, o CREA, RJ, várias outras instituições já se manifestaram sobre como foi feito, né, a lei, ou como foi criada a lei, o processo que se deu para criar a lei, que vai impactar diretamente centenas e milhares de pessoas, inclusive no bairro e na cidade. Com certeza. Isso aí vai contra alguns princípios, a gente volta para a Constituição, mas a gente que lida com direito, a gente não tem como fugir disso aí. Vai contra alguns princípios, inclusive, essa situação, Bruno, que é o princípio da impessoalidade, o princípio do interesse, a supremacia do interesse público, porque essa autorização para a construção desses prédios de 20 andares vai beneficiar um pequeno grupo e vai prejudicar uma coletividade inteira. Por quê? Porque vai cobrir a vista tão bela que nós temos da Serra dos Órgãos. Então a gente precisa pensar muito, fora os impactos ambientais, fora os impactos ali na vizinhança onde serão construídos esses prédios. A gente não precisa verticalizar, Bruno. A gente não precisa. A verticalização, nós não vemos em países mais desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm essa prática. A gente anda por aquelas cidades ali pelo interior dos Estados Unidos, né? A gente vê que são cidades que são horizontais, não tem tantos prédios. Só naqueles grandes, vai a Nova York, vai em cidades maiores, aí tu vai ver aquela aglomeração em determinada área. Mas não há. Cidades turísticas não são cidades verticalizadas. Vale lembrar Gramado, Campos do Jordão e outras cidades com esse perfil. Muito bem, 10 horas e 37 minutos, eu vou para o intervalo comercial, já a gente volta falando de mais assuntos aqui da nossa cidade junto com o professor Carlos Martins. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Alô, amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na TV FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na TV FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? É isso aí, vem conosco.
Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. E a gente passando aqui para te convidar para curtir o nosso Conectado, de segunda a sexta-feira na TV, sempre de 6 às 8 da noite, com muita música legal e informação de primeira para você. Agora é importante você interagir com a gente pelo nosso WhatsApp 972370937 para pedir seu som, para mandar o seu recado e participar das promoções. E você ouve o Conectado pelo rádio em 93,7, pelo nosso aplicativo, novo aplicativo Terê FM e também pelo site terefm.com. Quer ficar bem informado? Vem curtir o Conectado. Dez horas 40 minutos, você está no Teresópolis ao vivo, muito bom você está aqui com a gente. Eu recebo o professor Carlos Martins e a gente está falando sobre a cidade. Professor, infraestrutura, a gente viu agora com as chuvas, papo de 1h30, caiu muita chuva, verdade, mas papo de 1h30 a cidade já tinha vários bairros alagados, bairros que sempre ficam alagados. Isso há pelo menos 2 décadas. A gente fala aqui do bairro da Tijuca, com várias ruas alagadas, bairro do Alto com ruas alagadas, inclusive em áreas onde eles querem construir prédios de 20 andares, você não tem estrutura nem hoje, nem para o que se tem lá hoje, né? Hermitage, enfim, vários bairros, centro da cidade, com várias ruas alagadas. Além disso, a gente tem problemas com buraco para todo lado, ou seja, vias sem pavimentação, falta estrutura básica, por exemplo, lâmpada em poste, falta capina, vias capinadas, parques e praças dignas. Ou seja, a cidade enfrenta isso há muito tempo. E a gente deixa bem claro isso aqui, né? Porque tem gente que pensa, está querendo botar tudo na conta do atual governo. O princípio da continuidade diz que o atual governo é responsável por tudo que está aí hoje. Com certeza. Não adianta ele correr nem jogar na conta do outro, não. O que não foi feito é a responsabilidade dele. Lógico. O que não foi feito no governo dele. Então não adianta o cara nunca correr, eu sempre brinco com isso. Todo político diz que a culpa é dos políticos passados. E eles parecem que nunca têm culpa nem responsabilidade. Aí passa 1 ano, passa 2 anos e continua a mesma coisa. A cidade enfrenta há muito tempo problemas de infraestrutura de todo tipo. Agora, como que uma cidade vai progredir se ela não consegue entregar o básico? Não faz o básico, que é inventar o complexo. Ou seja, uma cidade que não consegue ter ruas pavimentadas, que não consegue ter manter o seu parque de iluminação pública e que não tem o básico, é uma cidade que vai ter progresso? Ela vai avançar, ela vai andar para frente? Bruno, primeiro queria pautar algumas coisas e trazer ideias para solucionar esse problema, e são ideias antigas. Quem entrar nas minhas redes sociais vai ver uma entrevista minha falando sobre a questão da iluminação em 2018, numa outra emissora. E eu trouxe uma solução muito simples para resolver, pelo menos amenizar e acelerar a manutenção da nossa rede de iluminação pública. Bom, em 2019 nós criamos o grupo Amigos da Água de Terê, eu fui um dos idealizadores. Estava aquela polêmica da privatização da água, a primeira tentativa do governo anterior. E aí nós fizemos um levantamento sobre toda a situação da nossa rede pluvial, rede da água da chuva, falando linguagem popular. E nós identificamos algumas coisas. Primeiro, não existe uma planta da nossa rede pluvial. Por exemplo, tu constrói uma casa, tu tem que ter a planta baixa, planta alta, acho que é mais ou menos assim, né? A planta da rede d'água, hidráulica, rede elétrica, precisa. O nosso município não possui uma planta da nossa rede pluvial. Nós não sabemos o que tem debaixo da terra.
Seu primeiro ponto. E como é que a Águas da Imperatriz está fazendo agora? Como é que ela está enxergando e está entendendo esse processo de esgoto? Bom, esgoto ainda tem ali uma visão rastro, né? A rede de esgoto, ela não existe na nossa cidade. Existe a rede pluvial, onde passa a água da chuva. Passa tudo ali. A Águas da Imperatriz, até eu sou contrário a isso, e se um dia eu tiver a oportunidade de ser um parlamentar, um projeto de lei, vou falar mesmo, um dos projetos de lei vai ser acabar com esse modelo tempo seco, que é a mistura da água da chuva com esgoto. Porque tu imagina o dia que tiver uma inundação, vai ter, perdão com a palavra aí, mas cocô boiando pela cidade toda. Cocô e xixi pela cidade toda. Mas vamos lá. Fizemos o levantamento, lá em 2019, descobrimos que na região do Alto nós temos uma anilha de 20 centímetros, datada da década de 20. Manilha de barro, 20 centímetros, é isso aqui, ó. Como, por exemplo, no Alto... Manilha de barro ainda. De barro ainda. Como que essa manilha de 20 centímetros, com mais de um século, ela vai suportar a quantidade d'água? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos o lodo ativado, que é o quê? Em período de seca, vem a chuva, não vem uma chuva muito forte, e ela joga a areia para dentro da manilha, para dentro do bueiro. E ali ele fica depositado. E como não tem chuva forte para lavar aquela manilha, vai sendo depositada, compactada aquela areia e acaba obstruindo e reduzindo, às vezes em 40%, 50%, 60% a dimensão daquela manilha. Isso é um ponto. O que precisa ser feito, Bruno? E a gente tem comentado isso. Precisamos de um plano de redimensionamento da nossa rede pluvial. Isso é um plano de médio e longo prazo. Mas aí vocês vão dizer assim, Teresópolis não tem dinheiro. Pessoal, realmente, Teresópolis, a gente sabe que o orçamento público, a verba pública, cada vez está mais escassa, isso no Brasil inteiro. Mas existem órgãos de fomento, e a gente pode conseguir, por exemplo, o Banco Internacional de Desenvolvimento, a gente pode conseguir recurso a fundo perdido, e principalmente como é uma obra com impactos ambientais, facilmente é aprovado. Claro, tem que saber fazer projeto. Muitas vezes a gente tem uma carência de gestores de projeto, de pessoas que saibam fazer um bom projeto. E aí acaba não conseguindo isso. Então esse é o primeiro ponto. Precisa pelo menos começar a ser debatido, fazer uma audiência pública, mas uma audiência séria, não uma audiência política, para a gente tratar o problema da nossa rede pluvial. Porque a tendência é aumentar. E vou dizer mais, aquele condomínio que está sendo construído ali na Hermitage, as casas ainda não começaram a ser, poucas, né? Acredito que estejam sendo construídas. Mas a hora que selar com as construções, aquela área ali, vai aumentar o fluxo de água ali na Hermitage. E vou dizer, a água vai acabar chegando ali na Praça Olímpica. Agora, professor, a falta de gente com conhecimento técnico é o grande problema, né? Sim. Porque, por exemplo, nós temos aqui, eu apontei aqui alguns problemas a nível de infraestrutura, mas nós temos problemas em todas as frentes. Por exemplo, a questão da gestão de resíduos, a questão da iluminação, a limpeza urbana, ou seja, tudo tem problema. Se tudo está tendo problema, eles dizem que é falta de dinheiro. Claro que a gente tem, além de todos os outros recursos, a gente tem vários programas do governo federal que a gente pode trazer recursos exatamente para essas obras. O que falta não é gente com competência efetiva para ocupar as pastas de secretários, ou seja, ao invés de colocar o amiguinho político, colocar gente com competência e com vontade de fazer a coisa dar certo? Exatamente, Bruno. Nós já conversamos num programa anterior sobre isso. Nós colocarmos nas pastas pessoas que têm o notório saber naquela área específica. Eu vou te dar um exemplo, Secretaria da Agricultura. Eu nem sei quem é o secretário hoje. A gente precisa de um engenheiro agrônomo, um zootecnista, que eu acredito que seja o ideal, que o zootecnia, ela trabalha com a área animal, com a área de gestão e também com a área agronômica. A gente precisa de pessoas que vão, ali no caso da Secretaria de Agricultura, vão dialogar com o mesmo nível de conhecimento com os pesquisadores da Embrapa, os técnicos da Emater,
trazer fomento para desenvolver o nosso interior. Se colocar o Carlos, se colocar o Zezinho lá, que não tem o conhecimento naquela área específica, a gente vai continuar sofrendo com o nosso interior que está sendo dilapidado. Essa é a realidade. Problema, tu falou do lixo. Olha só, em 2019 foi um ano que eu assim, trabalhei muito de maneira voluntária na área pública, até foi o ano que eu entrei para o Conselho da Cidade. Participei de um projeto que visava fazer participei de um grupo que visava fazer um projeto para solucionar o problema do lixão, que foi em março, creio que foi 19 de março de 2019, que o INEA mandou fechar o lixão de Teresópolis. Nos reunimos, fizemos audiências públicas, viagens, visitas técnicas e saiu um belo de um projeto. Isso tinham pessoas altamente qualificadas. Pessoas técnicas que poderiam contribuir para resolver o problema. Pesquisadores da UFRJ, da UERJ, da Estácio, nos reunimos e conseguimos fazer um projeto. Entregamos para o governo à época, foi engavetado. Passou algum tempo, um amigo lá da UFRJ ligou para mim assim, Carlos, o que aconteceu com aquele grupo? Porque eu achei, Bruno, que eu tivesse sido meio que escanteado, porque eu assim, era muito enfático em defender alguns posicionamentos. Até achei que tivesse me escanteado, mas não. O governo à época e as pessoas à época deixaram de lado aquilo ali e se desfez o grupo. Bruno, 2019, na época, quem era o presidente da Câmara é o atual prefeito. Então já se sabia que deveria ser feito algo pelo nosso lixão. E também com aquelas pessoas que vivem do lixo, que vivem dos resíduos sólidos, em seu melhor termo. E não foi feito nada. E aí, eu nem sei o que vai acontecer com aquelas famílias, Bruno. Agora, professor, a saída que eles apresentam é sempre assim, né? Em vez de seguirem o programa nacional de resíduos sólidos, a saída que eles têm é o seguinte, olha, vamos fazer transbordo, 20 milhões, vamos pegar não sei o quê, é só contrato, nada se resolve. Tem hora que a gente acha até que os políticos têm má fé mesmo, que o interesse de muitos políticos é só ter contrato para poder ter dinheiro girando ali, ao invés de resolver o problema. Lixo é dinheiro, a gente sabe disso. Exatamente, lixo é ouro. Lixo gera riqueza. Por que entra governo, sai governo, ninguém consegue resolver o básico? E aí eu falo sempre aqui o seguinte, é muito comum as pessoas dizerem assim, o povo joga lixo em qualquer lugar, o povo, sobretudo as pessoas em comunidade. Eu andei nas comunidades de Teresópolis, o senhor também já caminhou muito nas comunidades, a gente sabe que tem lugares em que a pessoa tem que andar papo de 1 quilômetro para ter a primeira caçamba para jogar o lixo. Agora vamos lá, o cara às vezes não pega o lixo dele, o cara que é o civilizado, o que acha que a culpa é dos pobres, igual dizem aí, ele não coloca, ele nem separa o lixo em casa. Não. Ele tem dificuldade às vezes de levar o lixo na lixeira do prédio. Então, falar do sujeito, né, que está na comunidade, que não tem uma visão, às vezes, ele não tem cultura ambiental, ele não entende como vai fazer, ele tem que pegar o lixo dele e andar 1 quilômetro com o lixo. Falei esses dias sobre sofá, colchão, que o pessoal faz descarte irregular. Só acha que o cara que passa um sufoco violento para comprar em 42 vezes um sofá, ele vai pagar 70, 80 reais, 100 reais, para alguém tirar o sofá velho dele lá? É lógico, então, não. Ou seja, o município não tem, não recolhe inservíveis. Vários municípios já têm coleta de inservíveis. O município não tem projeto, não tem programa de coleta, nem programas de cultura ambiental, para desenvolver cultura ambiental. Aí o camarada que está lá, ele vê o córrego passando ali, ele já vê cocô, ele já vê mato, ele já vê, não tem iluminação, não tem nada. Ele fala, aqui é para jogar lixo também. E joga. Ou seja, como é que a gente, o cara que vai subir a servidão dele, que o cocô passa pelo pé dele abaixo na servidão, essa que é a verdade, a palavra é cocô mesmo. Quem andou aqui sabe que é assim que funciona. Servidão que às vezes tem nem degrau. Servidão que a água de chuva desce ali fazendo uma cachoeira que o cara não consegue subir. Você acha que esse cara abandonado, marginalizado,
Você acha que esse sujeito vai ter cultura ambiental? Não vai ter, Bruno. Aí é que eu digo sempre, a culpa sempre vai ser da municipalidade, primeiro por não fazer o que tem que fazer e por não levar a consciência e a cultura ambiental para a sociedade. Falta interesse político, interesse orçamentário e falta interesse social, falta amor por essa população. Nesse projeto que nós fizemos, Bruno, estava já previsto, inclusive, educação ambiental nas escolas. A gente ia fomentar a criação de hortas escolares. Fazer com que a garotada fizesse a horta, fizesse a coleta seletiva dentro da escola. A escola é o grande centro Exatamente. Da comunidade. É na escola que a gente pode mudar o futuro do nosso país. É na escola, é ali na creche. É que a gente vai mudar, né, que a criança até os 7 anos ela está formando o caráter dela. Então nessas primeiras séries lá do ensino fundamental é que a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade. Mas o político ele quer o quê? Escravizar o nosso povo através da ignorância. Essa é uma grande realidade. E muitas vezes a questão do lixo, eu não estou falando só de Teresópolis, não. A gente vai ali, desce em Caxias, a gente vê que acabaram com o lixão de Gramacho, mas surgiram vários outros lixões clandestinos. O problema todo... Que é um problema que a gente vai ver agora, a gente viu aí na imprensa em geral, né, o Ministério Público está apertando em cima daquele crime ambiental deflagrado no lixão, e o que já começa a surgir? Gente jogando lixo e fazendo descarte de entulho em vários pontos da cidade. Ou seja, se não tiver planejamento, professor, o que a gente vai ter é mais caos. Vai piorar, e a gente está vendo isso, Bruno. O improviso não dá certo na administração pública. Tu pode improvisar na tua casa, tu pode improvisar no teu trabalho, mas quando tu improvisa na administração pública, tu atinge pessoas inocentes. Administração pública, gestão pública é lidar com vidas. É como um médico. O médico, ele vai cuidar da vida. A decisão dele pode salvar ou ele pode matar uma pessoa. E na administração pública não é diferente. Vocês, políticos, vocês precisam tratar a nossa sociedade com responsabilidade. Nós os elegemos para cuidar daquilo que é nosso, cuidar dos nossos interesses, cuidar do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Questão da iluminação pública. 2018, está lá no meu YouTube, lá no meu canal. Eu dei uma solução muito prática para a gente acelerar a manutenção e facilitar a manutenção. E hoje está mais fácil ainda, Bruno. Criação de um aplicativo, vai ser distribuído gratuitamente para a nossa população. Nesse aplicativo, a pessoa vai localizar um poste com a lâmpada queimada, vai pegar o aplicativo, vai identificar aonde está com deficiência. Ali ele vai colocar a lâmpada queimada, falta do braço de iluminação, vai colocar. Essa informação, Bruno, vai cair direto no sistema da prefeitura, direto lá na Secretaria de Obras. Já feito um programa, esse programa já vai fazer uma demanda para o próximo dia, já vai dizer, ó, rua tal, ele vai fazer toda a rota do pessoal da manutenção. No outro dia, quando o cara chegar lá no setor da almoxarifada para pegar, já vai estar separado a lâmpada, o braço, já com o papel da rota onde ele vai seguir. Não dá mais para os nossos servidores andarem de noite olhando para cima para ver onde está com lâmpada queimada. Ou a população colocando fita na volta do poste para demarcar para o servidor ir de dia lá e trocar. A gente precisa evoluir. O aplicativo hoje tu faz de maneira gratuita na internet, é tão simples. Professor, nem deixar faltar a iluminação para que o cidadão tenha que pedir a vereador para o vereador ir lá e dizer que colocou a lâmpada lá. É uma vergonha o que acontece nessa cidade. Olha, se a justiça eleitoral, sobretudo no período eleitoral, ela ficasse mais atenta, a gente ia se livrar dos maus políticos. Porque o cara vai lá e fala, olha, deixa faltar 1, 2, 3 meses lá, daqui a pouco o vereador conseguiu botar lâmpada em tudo aqui. O vereador não consegue botar lâmpada. Isso é papel da gestão, do Poder Executivo, com o seu dinheiro, administrando o seu dinheiro. O nome disso é teoria do caos. É tu dominar em cima do caos. Tu gera o caos, aí tu vem com uma solução.
E aí tu tem o domínio daquela população, daquela pessoa ali. Então eu assim, particularmente eu acho horrível, cafona até, o vereador ir lá e mostrar o que o prefeito fez. Não é a função do vereador. O vereador, a função dele é fiscalizar. Eu disse aqui, a maior parte dos vereadores hoje são verdadeiros influenciadores digitais do prefeito. Porque eles vão lá para falar que o prefeito é lindo, o que o prefeito fez. Esse não é o papel do vereador. Os senhores estão na posição errada, pedem para sair e deixam um suplente entrar, que talvez ele vai cumprir o papel de vereador, que é entre elaborar leis, fiscalizar, propor soluções. Esse é o papel do vereador, representar, dar voz à comunidade e, sobretudo, fiscalizar para onde está indo esse dinheiro público, que é muito dinheiro. É dinheiro para a saúde, é dinheiro para a educação, é muito dinheiro para a gente ficar sem lâmpada em poste. O problema, não é, até eu vou usar um termo que foi usado e depois foi muito criticado, o problema no Brasil não é a falta de dinheiro, a gente tem trilhões de recursos, de reais em impostos sendo recolhidos. O problema da nossa população são dois. O primeiro problema é a corrupção, que leva, corrói o erário público. E o segundo é o amadorismo, a falta de planejamento, a falta de gestão, incompetência, malandragem. Esse é o problema do nosso Brasil. A gente precisa de políticos sérios, pessoas preparadas, qualificadas e que amem o povo. Porque muitas vezes o cara não gosta do povão. Ele não gosta de andar no meio do povo. O cara é metido, é nojento mesmo. É verdade. Agora, professor, a gente encerra, nosso tempo estourou, a gente encerra dizendo ao nosso querido prefeito, Leonardo Vasconcelos, tem tanta gente boa em Teresópolis, tenta agregar essas pessoas. Às vezes o prefeito que está lá no meio do olho do furacão, ele fica olhando só o grupo político e deixa de perceber, professor Carlos Martins, que nos conselhos da cidade, na sociedade civil organizada, tem muita gente qualificada que quer voluntariamente, não está querendo nem mamar na teta da prefeitura, não. Ele quer contribuir para melhorias no município. E vou dizer mais para vocês, tem gente na casa. Nós temos servidores concursados com alta qualificação técnica. Só utilizar essas ferramentas. Só que o que acontece? Ele não é bajulador de político. Ele não é cabo eleitoral. Ele faz o trabalho dele muito bem feito e fica ali no anonimato. O cabo eleitoral que elege, geralmente é o cabo eleitoral que, quando assume cargo público de forma incompetente, ou seja, sem qualificação, é o que vai derrubar o governo. Exatamente. São os maus secretários, são os incompetentes que ocupam pastas que derrubam, às vezes, um político eleito pelo voto do povo. E até para o governo atual e a atual Câmara de Vereadores não achar que a gente está falando especificamente dessa legislatura e desse mandato aí do Poder Executivo e de Teresópolis, não é só aqui, é Petrópolis. Eu estou bem envolvido com as questões de Petrópolis. Petrópolis está na mesma situação, Guapimirim, São José do Vale do Rio Preto, é o Brasil inteiro. Nós temos problemas pontuais que precisam ser sanados. E o problema todo é que a gente leva para a politicagem, a gente leva para tentar denegrir a imagem do adversário, do futuro adversário, e não é por aí. A gente precisa fazer o dever de casa, Bruno. E a gente precisa tratar o nosso povo, a nossa população com responsabilidade. É isso que a gente precisa, Bruno. É isso aí. A gente espera, que a nossa região seja beneficiada e que os políticos olhem com mais carinho para a população. Não só aqui de Teresópolis, mas das cidades vizinhas também. Gente, olha, 11 horas e 3 minutos, obrigado. Beijo no coração. Professor, muito obrigado mais uma vez. Beijão, pessoal. Muito obrigado por estar ouvindo aqui, por estar colaborando. Deixa lá um comentário. E se não gostou, pode falar, Carlos, não concordo com isso. A gente vai ali debater e eu gosto muito disso aí. É isso aí, amanhã a gente está de volta. Um beijo no coração de vocês. Eu vou pro rádio agora, hein?